Olá, queridos alunos, meninos e meninas, filhotes e filhotas. Vamos então à nossa videoaula número 3. Eu quero iniciar a aula de hoje lembrando que muitos de vocês não enviaram as tarefas da aula 2 e ainda da aula 1, alguns também não enviaram. Lembrando que as tarefas são importantes exatamente para poder avaliar, para poder dar a sua nota nesse período que estamos com as videoaulas, não é? Lembrando que o ano letivo continua, as aulas continuam, as avaliações também continuam, não é? Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre os diversos tipos de empreendedorismo, né? Quais são os tipos diferentes do empreendedor. Muita gente, como já falamos em sala de aula, pensa que o empreendedor é somente aquele, ou imagina que o empreendedor é somente aquele que monta um comércio, monta uma indústria com o objetivo de ganhar dinheiro. Não é isso, nós temos diversos tipos de empreendedores, inclusive o empreendedor social, que é o tema, o foco da aula de hoje. No entanto, nós vamos falar sobre alguns tipos de empreendedores, algumas características desses empreendedores. Nós temos então o empreendedor nato, que é aquele que tem as suas próprias habilidades, né? Ele tem o dom, ele nasce com o espírito do empreendedor, ele tem facilidade para cálculos, facilidade para perceber uma oportunidade numa dificuldade. Aliás, um dos lemas do empreendedorismo é exatamente esse: detectar, observar uma oportunidade em uma dificuldade. Você está, por exemplo, numa praia deserta, um sol escaldante, e observa que ali não tem quiosque, não tem vendedor de picolé, não tem vendedor de água gelada, e você com sede, aquele sol intenso, você percebe: opa, eis aqui uma oportunidade para montar aqui um quiosque, vender sorvete, vender água e assim por diante. Então é numa dificuldade que o empreendedor observa sempre uma grande oportunidade. O nato é aquele que nasce com o dom de empreender. Nós temos aquele que aprende, que é aquele que estuda um negócio, um tipo de negócio, ele vai aprendendo, ele vai buscando informações, conversando com o pessoal que já é daquela área, então ele aprende. O nato é aquele que nasce com o dom, aquele que aprende, ele busca informações. Nós temos o serial, né, o empreendedor serial, como chamamos, que é aquele que adora montar, ele já é nato, ele aprende, ele adora montar negócios para depois vender. Nós somos aquela máquina de montar negócios para depois passar adiante. Nós temos o corporativo, este é uma característica muito forte, que é o empreendedor que trabalha numa empresa, ele trabalha numa corporação qualquer e ele cria, ele traz inovações, ele desenvolve técnicas para produzir mais, gastando-se menos, otimizando o tempo. Ele é um empreendedor corporativo, ele empreende a favor do seu trabalho, a favor da empresa em que ele trabalha. Nós temos o empreendedor social. É muito comum nos dias de hoje observarmos o empreendedor social, por exemplo, aquele que empreende a favor do próximo, a favor de uma causa social. Temos como exemplos os voluntários, diretores de entidades, filantropia. Nós temos aqueles que trabalham a favor do meio ambiente, a favor do próximo, é o empreendedor social. Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, aqueles que viajam para a África, sem salário às vezes, a favor do próximo. Temos aquele que empreende por necessidade, é absoluta necessidade de sobrevivência, não é? Então ele acaba montando um carrinho de vender cachorro-quente, de vender pipoca, vender sorvete, são os ambulantes, vendedores de praia, assim por diante. Eles empreendem por necessidade, para comer. Sabem que não crescerão, não prosperarão, não terão uma grande corporação, uma grande empresa, mas empreende por necessidade. Temos aquele que é por herdeiro, não é? Os pais deixam uma grande herança, algumas corporações, algumas empresas, por exemplo, e os herdeiros acabam assumindo o negócio. Uns que têm o dom, né, ou que querem aprender, continuam com o negócio. Mas vemos também, é muito comum, de filhos de grandes empreendedores acabarem por vender tudo, porque não têm o dom do empreendedorismo e acabam ficando sem a herança, somente com o dinheiro. E temos aquele empreendedor normal, que é o nosso objetivo. Você não precisa nascer com o dom de ser empreendedor, mas você pode aprender, pode planejar, você pode dedicar o seu tempo aprendendo, estudando, analisando como é que se faz isso, como é que aquela pessoa conseguiu um bom negócio, e você acaba, pelos caminhos normais, aprendendo a ser empreendedor. Mas vamos falar na aula de hoje sobre o empreendedor social, não é? Ele preocupa-se com o bem-estar do outro. Como eu disse, há vários exemplos de empreendedorismo social.
Uma entidade filantrópica, por exemplo, é uma forma de empreender no social. Aqui em Laranjal nós temos diversas. Nós temos a AMA, temos a LARD, temos a PAI, temos a ACEL, a própria Santa Casa. Enfim, nós temos diversas entidades, não é, cujos diretores, na sua maioria, não recebem salário. Eles trabalham voluntariamente. Então, eles empreendem o seu tempo a favor das pessoas que precisam. É uma forma de empreendedorismo social. Ele também pode se preocupar com o meio ambiente. Nós vemos aí o Greenpeace, por exemplo, embora a maioria tenha salário, mas nós vemos muitas pessoas também preocupadas com o meio ambiente, com uma causa socioambiental. É uma forma de empreendedorismo social, né? Como exemplo, nós temos, anotei aqui alguns voluntários, né, de entidades, de campanhas beneficentes, campanhas que visam arrecadar alimentos, material de construção. Vemos agora, com esse episódio do coronavírus, quantos voluntários trabalhando a favor das pessoas que estão em isolamento, por exemplo. Médicos na África, campanhas solidárias, assim por diante. A educação ambiental, né, quando falamos de educação ambiental, no meio ambiente, falamos de uma ecologia globalizada, de uma forma geral, né, envolvendo todo o meio ambiente, onde estamos, onde vivemos e, por consequência, nós estamos inseridos, evidentemente, no meio ambiente. Dito isso, vamos passar para você a tarefa de hoje. Vai aparecer na sua tela cada tarefa, cada pergunta com as alternativas. Eu vou dar um tempo, não é? Você pode dar uma pausa também e depois você vai entregar essa tarefa, vai escrever numa folha de caderno, uma folha de sulfite, como você queira, as respostas. Então, aula 3 de empreendedorismo, tarefas, questão 1, 2, 3, 4, 5. Se for de múltipla escolha, você vai responder tarefa 1, alternativa tal. Tarefa 2, alternativa tal, ou com a resposta dissertativa. Vamos lá então, aparecendo na sua tela. Primeira pergunta. O que é meio ambiente? Alternativa A, todas as plantas e animais. Alternativa B, todos os rios, animais e plantas. Alternativa C, o planeta e a biodiversidade e todos os seus recursos naturais. D, a humanidade, porque são os homens que pensam e planejam um mundo melhor. Ok? Se precisar dar uma pausa, então a resposta da primeira pergunta será a alternativa tal. Bem, recursos naturais são tudo aquilo que nós precisamos. Recursos naturais são os bens oferecidos pela própria natureza. Nós temos recursos naturais finitos e os infinitos, os renováveis e os não renováveis. O petróleo, por exemplo, como conhecemos, gasolina, óleo diesel, querosene, ele vem do fundo da terra, não é? Ou do fundo do mar. Ele está nas profundezas e nós precisamos tirá-lo. Ele é finito, um dia vai acabar. Não é? Esse é um exemplo de recurso natural finito, não renovável, não se renova. O vento, o ar, a água, enfim, são recursos naturais renováveis, porque não acabam. O álcool, por exemplo, que é usado para combustíveis, ele é considerado uma alternativa, uma energia renovável, porque nós plantamos a cana para fazer o álcool, então renova-se constantemente, ele é infinito, portanto. Tá ok? Vamos lá. Pergunta. Assinale a alternativa que mostra o uso de recursos naturais na sua casa. Alternativa A. Energia elétrica, água, comida e roupas. Alternativa B. Sapatos, perfumes, biscoitos e sorvetes. Alternativa C. Computador, veículos e celulares. Alternativa D. Todas estão corretas, A, B e C. E alternativa E, somente as alternativas A e B estão corretas. Respondeu? Se precisar dar uma pausa, dê uma pausa e responda a pergunta 2. Muito bem. Sustentabilidade é um conceito que nós damos para entender o uso racional dos recursos naturais. Sustentabilidade, além de uma palavra chique, uma palavra da moda, vocês ouviram e ouvirão muito falar sobre sustentabilidade, nada mais é do que a consciência de usar os recursos naturais, tudo aquilo que precisamos para a nossa sobrevivência,
sejam as necessidades ou desejos, mas de forma racional e sustentável, ou seja, usar sim o que eu preciso de forma a preservar para gerações futuras. Sustentabilidade, um autossustento. Eu posso valer-me, posso usar os recursos naturais, mas tenho que ter a inteligência, tenho que ter os cuidados para preservá-los para as gerações futuras. E o que estamos vendo hoje, lamentavelmente, é uma depredação, uso irracional, além dos desperdícios. Já falamos em sala de aula que, lamentavelmente, hoje a humanidade desperdiça cerca de 30% de toda a produção de alimento do mundo. É um absurdo. Se somos em pouco mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, subentende-se que o que se produz hoje já seria o suficiente, não é, para alimentar cerca de 10 bilhões. Não temos 2 planetas Terra, não é? Então nós temos que entender que é preciso preservá-los, aplicando a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade. Pergunta número 3. Cite 3 exemplos de desperdício dentro de casa. Cite 3 exemplos de desperdício dentro de casa. Pergunta 4. Por que o meio ambiente depende das ações de todos nós para que sobreviva de forma saudável e continue nos oferecendo todos os recursos naturais dos quais não vivemos sem eles? O que fazer para preservar o meio ambiente? Você vai dar uma ideia, você vai falar sobre o que é necessário fazer para preservar o meio ambiente. Faça uma redação com no mínimo 10 linhas. Pergunta número 5. Se você tivesse muito dinheiro e não precisasse trabalhar para sobreviver, o que faria se por acaso se transformasse num empreendedor social? São as 5 perguntas que compõem a tarefa de hoje. Muito bem. Responda a essas perguntas, são 5 perguntas, algumas de múltipla escolha, outras dissertativas. Lembrando que na resposta dissertativa, pelo menos 10 linhas, que tenha sentido, não é? Começo, meio e fim. Você vai esboçar o seu pensamento, a sua forma de ver, de acordo com os conceitos que nós passamos hoje. Hoje falamos sobre empreendedorismo social, uma forma de empreender a favor do próximo, a favor do meio ambiente, enfim, em causas sociais. Isso também se chama empreendedorismo. Lembrando, quem não entregou a tarefa da aula 1 já não tem mais tempo. Quem não entregou a tarefa da aula 2 deve enviá-la hoje, segunda-feira, sem falta. E a tarefa desta aula número 3 você pode me enviar até no máximo na próxima quinta-feira. Grande abraço a todos e até a próxima aula.